Hoje trataremos aqui de algumas passagens citadas no Novo Testamento que foram mal traduzidas, mal interpretadas quando citadas, retiradas do seu contexto ou então que simplesmente não existem. Embora aqui tenhamos uma boa coleção de tais passagens, elas não são as únicas e estão longe de ser exaustivas. Para explicar essas contradições, alguns apelam para textos aleatórios em todas as escrituras judaicas, que nem de longe têm algo a ver com as citadas nos evangelhos ou epístolas. Faremos questão de mostrar que, na verdade, tais explicações são pobres, derivadas de uma péssima exegese. Em dado momento da narrativa sobre Jesus, o autor do Evangelho de Mateus escreve que o mentor do cristianismo teria dito: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5,43. Ocorre que esta introdução, ouvistes o que foi dito, é muitas vezes distorcida. Ao perceberem que a afirmação colocada na boca de Jesus pelo evangelista simplesmente não existe nas escrituras judaicas, muitos dizem tratar-se de alguma desconhecida tradição oral. Isto não é verdade, até porque em outras 5 ocasiões temos a mesma expressão neste capítulo, Mateus 5, sempre conectadas a alguma passagem existente na Escritura. O fato é que se Jesus de fato disse isto, esta passagem não existe. Foi mera criação ou especulação. E em outro momento da narrativa sobre Jesus, o autor do 4º evangelho escreve o que hipoteticamente ele teria dito: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7,38. Porém, qual Escritura? Onde isso estaria escrito? A resposta é simples: em lugar algum. Às vezes, tentando justificar mais essa desastrosa citação irreal, alguns intérpretes citam passagens como Isaías 44:3, Isaías 55:1, 58:11, Ezequiel 47:1, Ezequiel 47:12, Zacarias 13:1, Zacarias 14:8, onde menciona-se fontes de água, etc. Porém, em momento algum, a tal fonte de águas mencionada nessas passagens é em relação a uma pessoa que crê em alguém. Da mesma forma, em momento algum, essas passagens dizem que águas fluiriam de pessoas, ainda que metaforicamente. Estes textos, todos eles referem-se, na verdade, a uma figura de linguagem que retrata a Deus como a fonte de salvação e purificação. Já o autor da Epístola aos Hebreus diz o seguinte: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1:6. O grande problema é que aqui também não temos uma referência certa ou precisa de onde isso teria sido retirado. É natural que esperemos um texto bíblico amparando tal proposição, visto que em todo o contexto do capítulo 1 desta epístola temos citações praticamente diretas das Escrituras para justificar outras assertivas. O capítulo 1 de Hebreus, a partir do verso 5, traz várias menções diretas às Escrituras, em especial o livro de Salmos, que, segundo o autor, poderia corroborar com os postulados cristãos. Porém, não há referência alguma quanto a esse verso 6 em especial. Por quê? Porque é simples. Simplesmente, isso não existe na Escritura. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem, Hebreus 1:6, apesar de parecer um verso bíblico, simplesmente não existe. Paulo, em 1 Coríntios 2:9, diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas onde exatamente estaria escrito isso tudo? Aonde estariam escritas essas palavras?
Muito embora o que aqui se diz seja algo muito positivo e muito bom acerca das promessas de Deus a quem segue seus caminhos, é importante que se frise que esta passagem a que Paulo alude não existe em lugar algum, de versão alguma que se conheça, das escrituras hebraicas. Certamente trata-se de uma interpolação casuística bastante acidentada. Tiago também comete o mesmo equívoco de Paulo, citando uma passagem inexistente. Diz ele, no capítulo 4, verso 5, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem inveja. Muitos comentaristas cristãos há séculos estão perplexos com esta passagem e não sabem dizer de onde foi que o autor da epístola tirou essa ideia. Não bastasse isso, a proposta exposta aqui na passagem em si já mina quaisquer tentativas de justificar isto, pois inveja não é algo muito bem visto em nenhum conceito, menos ainda o conceito religioso, e pior ainda, tendo como sujeito da frase o Espírito, que para o cristianismo seria uma pessoa da divindade. Não fica muito bem explicado como um ser espiritual puro poderia sentir inveja de algo ou alguém. Não nos surpreende, então, o fato de não encontrarmos nada assim nas escrituras do Tanar. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Marcos 9,13. Há uma tradição judaica, de fato, que Elias haveria de vir antes do Messias, como seu precursor. Porém, é claro que o judaísmo não confirma as palavras de Jesus quanto a João Batista ter cumprido esse papel de Elias. E isto não tem nada a ver com o fato de Jesus não ser o Messias, e sim com o fato de que, pela tradição, Elias será coroado de êxito em sua missão. Ele não irá perecer, nem será preso ou decapitado pelas autoridades. O Novo Testamento, porém, para tentar justificar o fracasso e a humilhação sofrida por ele, busca simplesmente inventar uma passagem bíblica inexistente, a fim de dar alguma substância ao argumento. Lamentavelmente, ninguém consegue encontrar essa referência, que é fruto da imaginação do autor neotestamentário. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Mateus 12, verso 5. De fato, este verso diz a verdade. Não temos lido na lei sobre isso, porque tal passagem não existe. Assim como não existe a ideia ou a possibilidade de alguém violar o Shabat, o sábado, e ficar sem culpa. Poderíamos pensar em algo que os sacerdotes faziam dentro do recinto sagrado como violação da lei, sendo que seu ofício foi justamente pela mesmíssima lei estabelecido? Não faz sentido. E mais uma vez o autor do Evangelho compromete Jesus com esta fala, a ponto de questionarmos se alguém nesse cenário conhecia mesmo as Escrituras. E veio e habitou na cidade que se chama Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, que será chamado Nazareno. Mateus 2,23. De novo aqui, também não percebemos esta passagem em nenhum dos profetas, ou seja, ela não existe. E mesmo que se apele para a etimologia do termo Nazaré, tentando vinculá-lo à ideia de renovo, geralmente pelo termo Netzer em hebraico, sendo que Netzer é um título messiânico, convém lembrar que os judeus, mesmo antes de Jesus, não viam Nazaré como algo vinculado à profecia. Como nós podemos ler em João 1,46, onde Natanael teria dito: pode algo bom vir de Nazaré? João 7,41-42 também mostra pessoas questionando se o Messias haveria de vir da Galileia, que é justamente a região onde Nazaré localiza-se. Ou seja, é o próprio Novo Testamento mostrando que antes mesmo do surgimento de Jesus no cenário, as pessoas não viam Nazaré ou a Galileia como cumprindo alguma profecia. Outro sim, o nome da cidade está verdadeiramente vinculado à raiz do verbo observar ou guardar, como uma torre de vigia que está encravada no topo de um monte. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse
e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Lucas 24, 46. Bem, mais uma vez esta passagem não existe. E o que nos salta aos olhos aqui são 3 expressões empregadas nesse contexto, a saber, padecer, terceiro dia e ressuscitar. Por que isso? Porque nenhuma dessas expressões ou ideias está relacionada ao Messias, segundo se percebe nas Escrituras. É claro que o cristianismo, como uma religião independente, pode cogitar tais ideias ou mesmo entendê-las como verdadeiras dentro do seu sistema teológico peculiar. Porém, não é correto buscar nas Escrituras hebraicas apoio ou sustentação para isso, pois nem de longe os profetas corroboram com tais noções. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, espírito vivificante. 1 Coríntios 15, 45. De fato, considerando-se a primeira parte do postulado, poderíamos, ainda que com ressalvas, dizer que o autor está pensando em Gênesis 2:7. Porém, o problema é a conclusão. Não há conceito de último Adão nas escrituras judaicas, e menos ainda de que o tal seria espírito vivificante. A questão é que, como se não bastasse a criação de passagens sem fundamento na fonte hebraica da escritura, estas mesmas passagens criadas acabam distorcendo muito das verdades cardeais do monoteísmo. E nesse aspecto, tudo isso é muito prejudicial e negativo. Provérbios 30, versos 5 a 8, traz uma mensagem contundente para encerrarmos esta exposição de hoje. Tudo o que temos no Tanar, na Escritura, deriva-se de Deus e é a palavra de Deus, sua própria expressão. Não se deve acrescentar nada ao que está escrito, pois quem assim procede é mentiroso e será reprovado. Nosso texto conclui dizendo que devemos nos afastar de mentiras e falsidades e que, se de fato confiarmos em Deus, não pereceremos de pobreza por conta disso, mas teremos nosso sustento na justa medida do pão costumeiro. Embora não enriqueceremos, como outros que injusta e erroneamente desvirtuam a verdade do que está escrito, para cumprir com seus caprichos e exigências de honra e glória diante dos homens. Pense nisso e até breve. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.